de chegar do cinema. Na verdade, esse filme, muita gente viu na cabine de imprensa. Eu não fui convidada, então. Acabei vendo hoje no cinema, acabei de voltar do cinema com meu marido, mas era um filme que eu queria muito assistir. Vidro fecha a trilogia, né, de Corpo Fechado, Fragmentado. E assim, pra quem não sabe, pra quem parou agora no vídeo, assim, eu sou muito fã de filme de terror, de filme de suspense. E o M. Night Shyamalan, desde que lançou O Sexto Sentido, depois lançou Dama na Água, né? A Vila, ele mudou um pouco assim a concepção, né, do cinema, assim. Eu virei muito fã do cara. E tudo que ele começou a fazer, eu comecei a amar. E aí em 2000 teve Corpo Fechado, que tinha novamente o Bruce Willis e Samuel L. Jackson, que é um dos meus atores favoritos. Então foi um filme que eu amei. E aí demorou pra caramba, né, pra lançarem, por 16 anos, na verdade, lançou nos Estados Unidos em 2016, mas aqui no Brasil em 2017, o Fragmentado, que era o filme que a gente nem sabia que era uma continuação, e depois, quando chegava no final, tinha o vínculo, né, porque mostrava o Bruce Willis no final, e aquilo me animou totalmente. Eu gostei muito de Fragmentado, mas não fui com grandes expectativas. E agora, Vidro, eu tinha ido na Comic Con, e o M. Night Shyamalan esteve lá, conversou e tudo, eu não consegui entrar, porque, enfim, tinha que madrugar na fila para poder ver o painel dele, mas eu estive no stand, né, onde estava lá fazendo propaganda do filme, e sabe quando você gosta tanto de uma história que você entra no stand e você vê, assim, só os personagens, você fala, caraca, vai ser muito maravilhoso esse filme. E eu fui com grandes expectativas pro filme. E aí eu comecei a ler algumas críticas, não sei porque que eu fiz isso antes de ver o filme, mas eu comecei a ler algumas críticas e nem sempre eu gosto muito, porque às vezes, boa parte, na verdade, dos críticos especializados, eles não curtem os filmes que eu gosto. Às vezes a maioria das vezes bate deles não gostarem, muitos falaram mal. E foi um filme que eu gostei muito, assim, sabe? Eu saí do cinema achando que ele fechou brilhantemente, de uma forma que eu lembro que nas entrevistas em 2000 ele disse que não faria muito, né? E de repente acho que ele voltou um pouco atrás, talvez porque a vida tenha mudado, né? Vou explicar isso porque em 2000 eu lembro que o filme dele, quando perguntou o que eles eram e tal, se tinha alguma coisa de fantasia, ele dizia em muitas entrevistas que ele ainda ia mexer um pouco com a história e tal, mas que não era um filme de super-herói. E ele muda isso, né? A partir do momento que ele faz esse filme. E lá na Comic Con já tinha dividido heróis e vilões, e eu fiquei já com a pulga atrás dele pensando, gente, o que ele vai fazer nesse filme? Bom, o roteiro e direção é do M. Night Shyamalan. Ele tem de novo, né, os 3 personagens aí que são os principais, na verdade. O Vidro é o Senhor Vidro, que é o Elijah, que é o papel do Samuel L. Jackson. E aí a gente tem o David Dunn, que é o Bruce Willis, né, que ele é conhecido, eu esqueci o nome em português, mas é The Overseer, que eles chamam em inglês. E quando eu falei estudo, eu tento não ler a legenda para continuar praticando muito inglês. E tem o Kevin Wendell Crumb, que é o papel do Fragmentado, né, que a gente ficou conhecendo, que é o James McAvoy, brilhantemente. E assim, uma coisa que eu fiquei meio assim no filme é porque realmente, apesar do filme ser Senhor Vidro, não é Senhor Vidro, mas Vidro, e a gente fica imaginando que agora foque no personagem do Samuel Jackson, ele foca muito mais no James McAvoy. Não vou poder fazer um spoiler, lógico que o Vidro é muito importante na história e fecha brilhantemente a trilogia. Mas o personagem do McAvoy, ele tem 24, 23 personalidades, sei lá quantas personalidades são, e ele vai mudando, né? Quando ele vista a fera, que é a besta, sei lá que ele fala, ele se transforma naquela pessoa assim, cheia de veia e tal, e que avança nas pessoas de uma forma descomunal, e que sequestra moças, enfim. E o filme une essas coisas, né? Porque, na verdade, é como se tivesse passado 15 anos do Corpo Fechado, né? Pelo que eles falam, e como se tivesse passado algumas semanas dos acontecimentos de Fragmentado. Então, passou pouquinho tempo. O personagem do Bruce Willis, o David, tem um filho, que ele já tinha no primeiro filme, mas era uma criancinha e tal. Ele é o mesmo ator, que é cadê o nome dele? Spencer Treat Clark. Ele é o Joseph. Ele ajuda ele, né? Ele usa uma capona preta e tal, e ele faz justiça com as próprias mãos, tipo justiceiro mesmo. E ele tem apelidos muito engraçados que dão pra ele, né? E a mídia começa a ficar muito atrás dele por causa disso. Porque ele faz justiça com as próprias mãos e ele foi o único sobrevivente do trem, né? Do Corpo Fechado.
E tá, aí fechou esses três. A gente tem também como personagens bem importantes a Casey, né, que é o papel da Anya Taylor-Joy. Ela foi a única que ele poupou no filme Fragmentado, então quem viu sabe disso. Tem a mãe do Elijah, né, que vai ter um papel bem importante pra gente entender e tal, quem ela era e o que ela sabia do filho. E tem a Sarah Paulson, né, que fez Bird Box, que fez American Horror Story, que ela faz a Dr. Ellie, que é uma médica. Não posso dar spoiler, mas o que vai acontecer nesse filme, né? Ela vai conseguir pegar os três, como se fosse assim, na verdade pegar os três não no filme, porque o personagem do Samuel Jackson já está há uns 10 anos, eu acho, preso lá, sendo tratado, e como ele tem a questão dos ossos dele serem de vidro, né, a doença que ele tem, ele está numa cadeira de rodas muito debilitado. Eles conseguem, então, pegar o Kevin e o David, colocar lá dentro para fazer uma espécie de tratamento onde vai convencê-lo de que eles não são heróis, de que, na verdade, eles pensam que são heróis, porque eles têm um poder, assim, não é poder, eles têm muita força, eles acabam acreditando em coisas que não são reais, então ela tem que curá-los dentro de 3 dias. E tem um esquema assim de segurança dentro do lugar, todo monitorado, e a gente começa a participar disso. Cara, quando o James McAvoy começa, que é o Kevin, a mudar suas personalidades, mais uma vez, assim, a gente sabe que ele é a Patrícia, e aí ele muda. Gente, é uma coisa, assim, absurda, sabe? Tem hora que a gente ri com ele, tem hora que a gente fica com medo dele. Foi muito, muito legal, assim. Eu acho que o James McAvoy tá... Eu nem sei o que dizer, porque ele tá sensacional no papel. Enquanto isso, o M. Night Shyamalan, ele roteiriza isso de uma forma que dá explicações para quem não viu os outros filmes, não que não vá fazer falta ter visto, mas é bem explicada cada coisa. Isso é bacana, porque eu entendi que tem coisa que a gente não lembra, né? Meu marido mesmo não vê o filme mais de uma vez, ele não lembrava de algumas partes do Corpo Fechado e de Fragmentado. E também, de vez em quando, eu também não tava, né, zero bala, assim, com lembrar de toda a história, então isso é muito bacana que o roteiro faz. A forma com que foi gravada também é muito legal, porque a gente vê como é muito monitorada às vezes, algumas coisas acontecendo somente pela visão da câmera, que é uma das câmeras que está gravando o hospital, e a gente vê a realidade mesmo acontecendo, então isso é muito legal também de usar como a gente é monitorado no dia a dia, isso é uma coisa bacana, do modo como é filmado. Praticamente o filme inteiro se passa dentro do hospital, com alguns flashbacks bem legais, que ele consegue unir os filmes antigos com esse e fazer de uma forma que junte com alguma fala que tenha a ver com esse filme na lembrança desses personagens. Então isso é sensacional que o Shyamalan fez, e eu, nossa, bato palma, porque realmente é muito bacana quando a gente vê que um diretor consegue unir as suas obras mesmo com uma distância tão grande, né, de filmagem entre um e outro, né, os seus atores já estão mais velhos, enfim, é bem difícil de conseguir unir essas coisas. E tem uma coisa que une também, né, o Kevin a esses acontecimentos do Corpo Fechado e o que será, e é bem explicado no final, quando, enfim, o personagem do Bruce Willis explica o que acontece, o que une. Bom, se eu falar mais coisas, talvez eu conte algum spoiler, não é a minha intenção. É que vocês vejam o filme, eu não sei se todo mundo já viu, que eu sei que no final de semana não dá pra todo mundo ver. Mas eu curti muito, eu vou contra a maré das pessoas que falaram que o filme é ruim, eu não gostei, achei que foi muito autoexplicativo, achei que foi muito explicativo. Teve gente falando que esperava mais, porque era um filme de final de trilogia. Cara, eu achei que fez uma junção perfeita, porque se a pessoa gosta de quadrinho, lê quadrinho, sabe que é tudo muito explicado e que volta, né, pra explicar a continuação. Eles voltam as histórias em flashback, sim, pra pessoa recordar o que leu, e isso é fantástico, isso é uma das coisas bacanas que eu gosto em HQ. Gente, eu não tenho, assim, nada que eu não tenha gostado no filme. Até no final, que eu tava meio assim, né, porque o final não foi o que eu desejava, eu gostei muito do plot twist que teve, da forma como foi colocado brilhantemente pelo M. Night. Então, cara, não tem o que falar, sabe? Eu acho que o roteiro tava legal. A fotografia do filme, cara, eu achei perfeita, assim, sabe? As cores que são usadas, se você reparar na fotografia, são cores, assim, que o personagem, por exemplo, do principal, né, que não é o principal, os três são principais, mas do Samuel Jackson,
ele usa umas cores mais vibrantes, né? Você vê a roupa dele é roxa no final, ele usa as iniciais dele e tal, né? Uma identificação grande. Já o do Bruce Willis é sempre, ele se sente melhor usando a capa preta, como se ele se transformasse em algo muito sombrio. O outro se sente melhor sem as roupas, né? Quando se transforma, né, na fera, ele não pode ter nada aqui na parte de cima, ele só fica com a calça. Então, como se aquilo, né, como se tivesse um Hulk que a roupa não desce mais nele. Então, é muito legal essa junção de super-herói, né, com a realidade, com o que a gente vive, que a gente gosta muito de filme de super-herói. Eu acho que ele juntou muito bem todas essas histórias. Eu falei que ia falar pouco, mas acabei falando muito que eu amei esse filme. Minha nota pra ele é que ele é excelente. Desculpa quem não gostou, sorry, vão reclamar com a M. Night Shyamalan, não reclame comigo. Brincadeira, coloca aqui seu comentário, vê se você gostou, o que você achou da história, se você curtiu. Eu sei que tem no Netflix o Corpo Fechado, acho que Fragmentado ainda não tem. Acho que os dois só no Telecine mesmo. Mas é isso, quem ainda não assistiu, procura aí em streaming para assistir, porque vale muito a pena. Eu sei que vocês podem assistir o terceiro sem ter visto os anteriores, diferente de Fragmentado, que dava pra ver de boa, mas eu recomendo que vocês assistam os dois antes para ficar fresquinho na memória e depois de ver esse terceiro, que é muito legal e super vale a pena. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal.